O episódio final de The Last of Us deixou algumas pontas soltas. Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que aconteceu nesse final, desde a imunidade da Ellie até o motivo do Joel ter mentido para Ellie. Vem comigo! Fala Geeks! Desde o primeiro episódio, nós acompanhamos a jornada do Joel e a Ellie até a base dos vagalumes, para que uma cura fosse desenvolvida. Além disso, nós tivemos o desenvolvimento da relação do Joel e a Ellie. E nesse episódio final, nós vimos que a relação do Joel com a Ellie resultou no caos que foi no hospital. Fora isso, aconteceu mais coisas além da cena do hospital que vai levar para a segunda temporada. Mas antes, se inscreva. A série pode ter acabado, mas os vídeos aqui no canal não. Vai sair um vídeo só sobre o que vai acontecer na segunda temporada de The Last of Us. Então se inscreva para não perder esse vídeo quando sair. Vai te deixar mais por dentro da série. Vamos seguir. A imunidade da Ellie vem da mordida de sua mãe? A cena inicial do episódio final, mostrando a Anna dando a luz para Ellie, e segundo antes do nascimento da Ellie, a Anna sendo infectada, confirma a teoria que eu trouxe de como a Ellie se tornou imune. Para quem não viu o vídeo, vou dar uma resumida na teoria. A teoria diz que a mãe da Ellie foi infectada quando a Anna estava grávida da Ellie, fazendo a Ellie ser exposta pelo Cordyceps quando era um feto e não tendo efeito na Ellie. A única diferença é que no episódio a Ellie não era um feto e sim um bebê. Então, de certa forma, a imunidade da Ellie veio possivelmente da infecção da Anna. E mesmo que a Anna cortou o cordão segundos após o nascimento da Ellie, isso foi suficiente para o Cordyceps entrar no sistema do bebê e o sistema do bebê criar uma barreira para o Cordyceps, impedindo que a Ellie se transformasse. A Ellie poderia realmente ter sido usada para uma cura de Cordyceps? Desde o começo da série, ficou a dúvida se a Ellie poderia mesmo desenvolver uma cura. E sim, ela pode ser usada como uma cura. Mas antes vamos entender o que a Marlene disse para o Joel no hospital. Marlene fala para o Joel que o cirurgião acredita que a imunidade da Ellie vem do Cordyceps, que está em seu sistema desde o nascimento, já que a mãe da Ellie, Anna, foi mordida durante o parto. A infecção então virou um tipo de cepa, não sendo letal para Ellie e se tornando um tipo de barreira no corpo da Ellie. Basicamente isso significa que qualquer novo Cordyceps que entre em seu sistema faz com que o corpo da Ellie pense que ela já está infectada. Marlene também fala que o cirurgião planeja remover os Cordyceps que estavam presentes no sistema da Ellie, multiplicando as células que atuam como uma barreira no corpo da Ellie e criando uma vacina para dar essas células à população em geral. Resumindo tudo isso que eu falei, a Marlene achou o motivo que a Ellie é imune e como fazer uma cura. Então sim, os vagalumes iriam conseguir desenvolver uma cura, mas mesmo que a cura tivesse sido feita, fica a questão se realmente iria dar certo. O que acontece com os vagalumes depois do final do episódio? Depois que o Joel basicamente matou todos os vagalumes presentes no hospital, além que a Marlene disse para o Joel que os vagalumes perderam metade de seu número se mudando para o outro lado do país, fica a dúvida se os vagalumes acabou, mas não. Existem bases dos vagalumes espalhadas por todo o país e pessoas que provavelmente vão atrás do Joel e da Ellie, pelo Joel ter matado a Marlene e quem estava no hospital. E se a série seguir os games, os vagalumes devem ter uma importância na segunda temporada da série. Por que Joel mente para Ellie? Durante o episódio final, o Joel mentiu para Ellie em dois momentos diferentes. No primeiro, o Joel fala para Ellie que existem muitas pessoas imunes como ela e que os vagalumes pararam de procurar uma cura para o Cordyceps. No segundo, na cena final, a Ellie pede para o Joel jurar que tudo o que ele disse era verdade. Joel simplesmente jura, mentindo para Ellie. O motivo do Joel mentir significa que ele sabia que a Ellie iria fazer o necessário para desenvolver uma cura, mesmo que isso custasse sua vida. E como o Joel vê a Ellie como sua filha, ele não iria querer passar tudo de novo como passou com a Sarah. Então o que ele fez? O Joel simplesmente não deixou que a Ellie morresse para ter uma cura. E também, se o Joel tivesse contado a verdade, a Ellie poderia nunca perdoá-lo. Então a escolha que o Joel fez foi para garantir que ele tivesse uma boa relação com a Ellie. E de certa forma,
o Joe pensou mais nele do que na Ellie. O que acontece com Joe e Ellie depois do episódio final? No início do último episódio, a Ellie fala para o Joe que quando tudo terminasse, ela iria seguir o Joe para onde ele quisesse. E como sugerido pela Ellie, os dois devem voltar para Jackson e viver suas vidas na comunidade. E se a série seguir os acontecimentos do game, a segunda temporada deve começar depois da primeira temporada ter terminado, com o Joe e a Ellie chegando em Jackson e o Joe contando para o Tommy o que aconteceu no hospital. Como será a segunda temporada? Se a segunda temporada seguir a adaptação dessa primeira temporada, nós podemos ter o Joe lidando com a questão da Ellie descobrindo a mentira do Joe. E também, como o Joe matou várias pessoas no hospital, os vagalumes podem querer vingança contra o Joe. Principalmente a Abby, que é filha do Matthew, queria fazer cirurgia na Ellie. Isso no game. Além disso, a segunda temporada deve focar mais na Ellie e provavelmente terá a Abby como destaque da trama, principalmente na vida da Ellie, fazendo a segunda temporada toda girar em torno das duas. Isso se seguir os acontecimentos do segundo game. Agora comenta aí que eu quero saber o que achou desse episódio final. É a melhor adaptação em games? Comente e não se esqueça, se inscreva ativando o sininho. Com o sininho ativado você não perde os próximos vídeos que vai sair. Tem muito vídeo bacana chegando. Muito obrigado, até a próxima. Fui!